Quando você não sabe por onde começar, comece pelo não. Tendo em vista essas ideias do que a psicoterapia eu decidi, para poder iniciar o diálogo com vocês, eu de começar pensando o que a psicoterapia não é. 5 coisas que a psicoterapia não é. Número 5, aconselhamento. Muita gente acha que quando ela vai ir no psicólogo, o psicólogo vai encher a cabeça dela de abobrinha e ela vai ficar lá ouvindo um monte de conselho. Gente, isso é uma palhaçada. Psicoterapia não é aconselhamento, não tem nada a ver com um profissional. Não que o profissional da psicologia não possa fazer aconselhamento, mas cara, se tem uma parada que em psicologia pode dar muito errado, é o bendito conselho. Veja bem, quando a gente pensa em conselho, quando a gente dá uma diretriz para a vida de uma pessoa e essa diretriz pode desembocar em qualquer coisa, a gente fica numa posição muito arriscada. Então, se a gente pensa que psicoterapia é que a gente vai no psicólogo, na psicóloga para ouvir conselho, vocês estão muito errados, muito enganados. Porque se você for para lá, você inclusive pode medir. Quanto menos conselho do psicólogo te dá, melhor ele é. A função da psicologia, em alguns momentos, ela é consultiva. Existe uma prática que chama aconselhamento em psicologia. Mas esse aconselhamento, por exemplo, ele às vezes está direcionado a pais de pessoas autistas, aconselhamento de mães em período de puerpério, aconselhamento de adolescentes gestantes. A gente tem uma prática de aconselhamento, mas é uma prática que ela está muito vinculada a momentos críticos e quando a gente já sabe os BOs que podem acontecer ali. Então o aconselhamento está muito mais ligado também ao campo institucional. Quando a gente fala do atendimento individualizado, a gente tem uma prática que é bem diferente e eu espero que a gente consiga clarear isso aí. Vamos lá? Então, vamos tirar da cabeça que psicoterapia é ouvir conselho, porque não é. Não é. Tá, mas então o que o psicólogo faz? Ele tá muito mais pro polo da pergunta. E eu diria que as perguntas certas, se for um bom terapeuta. Item 4. O que a psicoterapia não é? A psicoterapia não é uma relação onde há reciprocidade. O que isso significa? Significa que quando a pessoa ela vai para o setting terapêutico, para o espaço de terapia, ela tem garantido que somente as questões dela serão cuidadas. Então, dos 5 itens que a psicoterapia não é, eu enumerei como 4º item este. É um espaço onde não é necessário reciprocidade. Isso significa que você, quando vai fazer psicoterapia, não tem que saber o que o seu terapeuta faz. E ele também não tem que expor essas questões para você, porque esse é um espaço seu. Você paga e isso te dá o direito a uma escuta qualificada, a uma escuta profissionalizada. Ou seja, mas poxa, agora eu tenho que pagar para ser escutado. Claro, porque o seu amigo não está em condições de viver uma relação que não seja recíproca. As pessoas com as quais nós nos relacionamos esperam reciprocidade. Ou seja, se você usar dos ouvidinhos alheios para desabafar, as pessoas vão esperar que elas também tenham a chance de fala. Poucos são os amigos que têm esse discernimento de entender. Ok, você desabafou, é o seu momento e tudo bem, agora eu não falar nada. Mas normalmente no mundo que a gente vive, eu diz, eu tô sofrendo, tô doente. As pessoas dizem, eu também tô sofrendo, também tô doente, também tô com problema na minha empresa, também tô com problema de saúde. E o espaço de psicoterapia não é um espaço onde há reciprocidade. Isso é bom, isso é ruim? É claro que é ótimo. É ótimo para quem se terapeutiza, porque lá você garante uma certa asepsia, uma certa limpeza, para que você tenha condições de tratar as suas questões de modo íntegro. Aonde você percebe que talvez nesse lugar você tenha a chance de não envolver ninguém. Talvez você possa levar os seus demônios para a sala, explorar as verdades da tua vida, o lado obscuro, e deixar lá, sem necessariamente ter medo de que alguém conte para outra pessoa o que você trouxe. Sem necessariamente ter medo de que vão te expor.
Ou que será que eu ofendi? Pelo contrário, um bom terapeuta vai aproveitar o pior de você para fazer perguntas certas no momento certo. Então vamos supor que a pessoa traga lá a agressividade que ela sente em relação ao irmão, à mãe ou ao filho. Nesse momento, o terapeuta pode tornar propício um processo de aprendizagem para entender por que aquela agressividade está presente em você, quais são os padrões que essa agressividade aparece, em que momentos, quais são os condicionantes ambientais, quais os recursos internos que você possui, quais os simbolismos. É isso, é esse lugar limpo do ponto de vista metafórico, eu estou falando limpo do ponto de vista metafórico. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você hoje for para academia e fizer alguma sessão de academia, não vai dar resultado nenhum. Você não vai ter diferença nenhuma no teu corpo. Agora, se você fizer 100 dias de academia dentro de um espaço de tempo aí de talvez de 8 meses, vai haver uma diferença brutal no teu corpo, na tua aparência física, no teu bem-estar. E eu diria que a psicoterapia, ela é mais ou menos assim. Existe um processo que, quando respeitado dentro de uma janela de tempo, causa uma mudança estrutural. Nós observamos isso sim. Pessoas que chegam com autoestima dilacerada, que chegam com processos de pensamento suicida, que chegam com travas, com medos, com bloqueios de todo tipo, e a psicoterapia é uma garantia de que pelo menos você está trabalhando, está evitando certas questões. E sabe, a gente vive num mundo onde as pessoas gastam tanto, com tanta coisa. Celular caro, roupa cara, as pessoas querem todos os mimos tecnológicos possíveis, querem usufruir do melhor carro, a prestação caríssima, gosto de pagar juros pro banco, mas acho caro quando um terapeuta cobra ali R$ 120 uma sessão. Muita gente que vai assistir esse vídeo aqui gasta frouxinho R$ 700, R$ 600 por mês em cerveja. Cerveja, em baladinha, em festinha, em besteiras. E não pagaria nem sequer R$ 100 por mês num processo psicoterapêutico. E a triste verdade sobre isso é que nós temos pessoas cada vez mais cognitivamente estimuladas, mas emocionalmente perdidas. E o detalhe sobre tudo isso, o alerta que fica, é que a emoção é a estrutura de base da cognição. Não existe formação de ser humano que não passe pela mediação das emoções. As emoções, elas têm uma característica estrutural para o ser humano. E se você bem sabe, uma casa sem estrutura desaba. E é por isso que a gente precisa tratar um pouquinho melhor a nossa vida emocional, com um pouquinho mais de responsabilidade. Porque as nossas emoções, elas têm essa característica estrutural. Elas são as sapatas, os alicerces que ajudam a constituir a natureza humana, a personalidade humana. Quando a gente começa a aprender, se a gente não tiver uma base emocional para alicerçar, não há aprendizagem. Não há desfrute de uma aprendizagem. O ser humano, se ele fosse só cognitivo, se ele fosse só racional, ele não seria humano, seria uma máquina. E a máquina, inclusive, está superando a gente em tudo do aspecto cognitivo. Mas, por enquanto, máquinas ainda não têm emoções. E são essas emoções que fazem a gente ter laços, ter vínculos, e esses vínculos que constroem famílias, que constroem sociedades. Então, quando a gente pensa no valor do investimento da psicoterapia, a gente não pode perder de vista que quanto custa uma vida, quanto custa a qualidade de vida, quanto custa um relacionamento, quanto custa o teu bem-estar familiar, o teu bem-estar emocional. Inclusive, a tua saúde financeira está muito ligada à tua saúde emocional. E psicoterapia sempre falará, sempre estará diante dessa questão da tua inteligência emocional, da tua capacidade de resposta diante das adversidades. E muita gente não se dá conta do quanto vive uma vida emocionalmente precária. Mas eu vou ensinar aqui como a gente consegue perceber a nossa precariedade.
E os sinais estão aí, nos nossos trabalhos, na nossa conta bancária, no nosso, no nosso resultado no final do dia, certo? Então, seguindo a nossa lista do que a psicoterapia não é, então a gente tem número 4, número 3, número 2, o que a psicoterapia não é. A psicoterapia não é um processo onde não existe investimento. Não há possibilidade de existir um processo psicoterapêutico sem existir investimento, contrapartida. Não há possibilidades de existir um processo psicoterapêutico sem contrapartida interna, sem investimento. Se a pessoa não se dedicar, o processo não funciona. É por isso que muitas vezes, quando vem um adolescente para o processo psicoterapêutico e esse adolescente não queria ou não gostaria de receber o processo psicoterapêutico, a psicoterapia tende a não funcionar. A psicoterapia, ela é um processo que precisa da permissão do ser humano. Se um ser humano se submete a um processo de aprendizagem que ele não deseja, o resultado é muito parecido com o que a gente vive na escola. A pessoa passa inerte, ela consegue viver um ano inteiro na frente de um professor sem aprender nada. Por quê? Porque não existe uma conexão entre aquilo que a pessoa vive e aquilo que está acontecendo. Então o processo psicoterapêutico ele necessita de investimento. Ele precisa da pessoa vivenciar aquilo de forma integral. É por isso que, pra gente, enquanto psicólogo, inclusive há uma orientação ética de que nenhum ser humano será submetido a um processo psicoterapêutico sem a sua vontade. Se não for do desejo da pessoa, não haverá psicoterapia. Não haverá. Pode até existir qualquer outra coisa, mas não se chamará psicoterapia. Número 1. O que a psicoterapia não é? Número 1. Psicologia não é uma forma de normatizar a vida humana. Apesar da psicologia não ser neutra, a perspectiva principal da psicologia é respeito absoluto à subjetividade humana e à autodeterminação do sujeito. Significa que nós precisamos abrir o leque para que as pessoas vivam a subjetividade delas da maneira que bem entender. A gente supera aquela ideia de que existe um papel de homem, um papel de mulher, um papel de filho, e vai passar a falar das possibilidades dos sujeitos vivenciarem determinadas questões, inclusive de determinar a sua construção psíquica e subjetiva. Quando a gente fala em psicoterapia, a gente tem que sempre pensar que é algo para ampliar as possibilidades, não para limitar. Quando um terapeuta ele atua no sentido de padronizar, de fechar caminhos, ele não está agindo com ética, nem com presteza. Justamente está prestando um desserviço. Porque a natureza humana é tão plural e tão potente, e ela pode ter tantos desdobramentos, que qualquer tentativa de padronização da vida humana se torna violenta. Se torna violenta à medida em que estanca as possibilidades das pessoas de vivenciarem as próprias questões, de terem as suas descobertas. Porque, afinal de contas, imagina um mundo onde os psicólogos atuassem para dizer: você como mãe tem que ser assim, a mãe boa é assim. A gente já superou essa visão há muito tempo. Houveram cientistas que vieram ao mundo fazer esse desserviço. Houve, inclusive na Alemanha nazista, muitos cientistas utilizaram da ciência para corroborar com o preconceito, dizendo que o povo judeu tinha determinado tipo de nariz, determinado tipo de boca, de queixo, né? E esse tipo de prática, existia uma psicologia lá, a psicologia do povo alemão lá, existia, mas graças a Deus e também ao respeito à liberdade de questionar, que é um dos princípios fundamentais, basilares da ciência, a gente pôde superar essas visões um tanto estreitas, restritas do que é o ser humano.
Então, número 1, a psicologia não é uma forma de padronização da vida humana. Muito pelo contrário. É a possibilidade, é a abertura, é potência, é liberdade. Com isso eu encerro a minha live de hoje, agradecendo os que passaram por aqui. Depois eu vou editar esse vídeo e fazer um shorts para o TikTok. Um abraço, sigam-me nas redes sociais se gostou e se esse conteúdo atingir alguém, se fizer sentido para você, curta, compartilha e vamos comigo nessa jornada